Aleluia. Aleluia. Você pode falar isso? O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. O Senhor está cuidando de você. Ele está atento a todas as coisas. Ele está atento. Antes de nós orarmos, eu queria contar uma história para você, antes de nós orarmos, porque hoje nós vamos falar sobre uma questão muito espiritual, e que muita gente não leva a sério, que é em quem eu devo votar. Dia 15 nós temos a eleição, e uma das funções da igreja é ensinar. Uma das funções da igreja é ensinar. Não é função da igreja cabrestear as pessoas. Entende o que eu estou falando? Cabrestear é eu pegar o cabresto e colocar nas pessoas e falar, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E tem muitos que fazem isso, muitos pastores que fazem isso. E isso não é de Deus. Nós não temos que falar para as pessoas o que elas têm que fazer, mas nós temos que ensiná-las a escolher as coisas conforme a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então não cabe ao pastor, a nenhum pastor, seja quem for, definir em quem os seus membros votarão. Não pode se fazer isso. A Bíblia fala, Pedro nos fala, para que os pastores cuidem das ovelhas de Deus. A ovelha não é do pastor, a ovelha é de Deus. Então nós temos que cuidar, e cuidar bem. Então eu vou falar hoje sobre isso. Em quem eu devo votar, o que considerar e o que a Bíblia diz. Amém? É isso que nós vamos falar. Eu não sei se eu conseguirei terminar essa mensagem hoje, mas se eu não conseguir, se eu perceber que ela vai ficar muito longa, queria até pedir para a Kátia me ajudar, tá bom, Kátia? Passou de 30 minutos, você me dá um toque, tá bom? Amém? Que aí a gente faz a segunda parte domingo que vem. Então, antes de nós orarmos, eu queria contar uma história para você. Eu assisti um filme há uns tempos atrás, há muitos anos atrás, muitos anos atrás. E esse filme era interessante, contava a história de um homem que ia até onde os índios estavam, as aldeias distantes, que nunca tinham tido contato com nenhum homem da civilização, não é? Que chamam de homem branco, né? E fala que nesse filme esse viajante que tinha interesses econômicos em conseguir o ouro ali daquela terra, daqueles indígenas, então ele fazia o seguinte, ele tinha uma máquina fotográfica. Então ele ia até o cacique da tribo, o pajé da tribo, aos líderes da tribo, e tirava fotos dele, fotos dessas pessoas, desses índios. E então era a Polaroid que revelava, né? Ele tirava e depois ele revelava aquela foto que saía na hora, aquelas máquinas que saía foto. E então ele mostrava depois aquela foto para aquelas pessoas, para aqueles indígenas, e falava para eles assim, olha, eu tenho a sua alma nas minhas mãos. Você está preso, eu tenho o controle de você. E aí então ele podia
usar aquele artifício para conseguir tudo que ele queria. Onde eram as jazidas de ouro, e pegava tudo e conquistava todas as coisas. Muitas pessoas, hoje, muitos líderes, de certa forma fazem isso com as pessoas. Tomam posse da alma das pessoas e definem o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. Em quem ela deve votar ou em quem ela não deve votar. Isso é algo que Deus não quer que aconteça. Então eu quero falar para você que está ouvindo isso hoje. Nunca permita que ninguém, seja quem for, defina o que você deve fazer ou não deve fazer. Você é responsável diante de Deus pelas suas atitudes, pela sua consciência, pelo que você faz. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos fez pessoas livres, porque o Senhor nos deu a capacidade de entender, de discernir as coisas e de escolhermos o que devemos fazer das nossas vidas e como devemos fazer. O Senhor deixou os parâmetros na tua palavra e nós devemos usar estes parâmetros para conduzir a nossa vida. Ó Pai, esteja conosco agora. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, em que estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja trazendo ao nosso coração luz, Pai, para tomarmos algumas atitudes em nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. Então, dia 15 de novembro agora teremos eleição para prefeito e para vereador. Se você perguntar para qualquer membro da minha igreja, em quem o pastor vai votar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas se alguém vier até mim e me perguntar, eu vou falar. Mas eu não falo no púlpito em quem eu vou votar, eu não coloco em redes sociais, eu não coloco em WhatsApp, eu não coloco em Facebook, eu não coloco em lugar nenhum. E quando algumas pessoas, por se esquecerem, colocam algumas coisas no WhatsApp da igreja com relação à política partidária, com certeza vai receber uma ligação minha ou da Ivete, e às vezes ficam até entristecidos, mas lá não é lugar para se fazer propaganda política. Se eu quiser falar alguma coisa com alguém sobre em quem eu vou votar, essa pessoa tem que vir até mim e perguntar. E eu vou falar em quem eu vou votar e por que eu vou votar. Eu entendo assim. E enquanto eu for pastor aqui, na igreja será assim. Depois eu não sei. Mas por enquanto é assim. Aleluia. Então o que eu queria falar com você que Deus leva a sério. Deus leva a sério o fórum íntimo, o livre-arbítrio das pessoas. E isso é algo muito real. E isso é algo que nós podemos observar. Você pode crer ou não. Eu estou pregando aqui, eu vou falar das coisas de Deus. E você pode crer ou não. Deus não vai mandar um anjo sobre você e falar, você tem que crer. Deus não vai fazer isso. Jamais. Por quê? Porque Deus respeita a sua individualidade. Deus crê. Deus espera que você faça isso. Deus espera que você creia. Mas se você não crer, você vai sofrer a consequência de não crer. Mas você pode não crer. Amém? Quem crer em Jesus será salvo, não é isso que a Bíblia fala? Mas quem não for será condenado. Mas se a pessoa não quiser crer, ela não crê. E ela vai para o lugar onde Deus fala que ela vai. Mas Deus respeita
o desejo daquela pessoa de acreditar ou não. Você pode obedecer ou não. Existem regras na sociedade. Você pode obedecer ou não. Existem orientações para nós e nós podemos obedecer ou não. É lógico que, dependendo do que eu não obedecer, eu vou sofrer consequências. Mas a pessoa pode não obedecer. Amém? Pode não obedecer. Deus respeita a individualidade das pessoas. Eu posso seguir a Jesus ou não. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm parentes que não querem Jesus. Amém? Às vezes dá vontade de pegar ele pelo colarinho e falar, você precisa de Jesus. Não dá vontade? Mas aí a gente fica pensando em Deus. Deus não faz isso. Amém? Deus não faz isso. Deus não pega você e fala, você tem que crer. Você tem que obedecer. Você tem que... Eu mandei o meu filho Jesus. Meu filho morreu por você. Você tem que aceitar Jesus. Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele colocou em você. Deus respeita as nossas escolhas. Amém? Apesar da onisciência e a soberania de Deus, Ele respeita aquilo que você decide fazer. E sabe de uma coisa? Isso é bom? É bom. Mas isto nos torna responsáveis diante de Deus. Amém? E pensando nisso tudo que eu falei, nós somos responsáveis por quem vai conduzir a nossa cidade. Nós somos responsáveis. Nós precisamos ter opinião sobre isso. E pensando nisso em tudo, então, eu queria falar com você sobre isso. Como que eu posso votar corretamente? O que eu faço para não ser enganado? O que eu faço para não ser enganado? Nós vamos ver algumas coisas. Eu não vou falar em quem você vai votar, mas você pode ter algumas diretrizes para você decidir em quem você vai votar. E eu queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 8, de 1 a 22. Eu creio que isso vai trazer uma luz para nós, um pouquinho de luz para nós. Amém? Talvez você já tenha as suas convicções. Amém. Glória a Deus. Se não tem, procure ter. 1 Samuel 8, de 1 a 22. Eu acredito que isso vai nos ajudar em algumas coisas. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Aleluia. Pai, ajuda-nos agora. Fala com o teu poder sobre este assunto conosco, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Aleluia. Então vamos lá. 1 Samuel 8, de 1 a 22, nos narra a história do primeiro rei de Israel. Amém? Que foi Saul, primeiro rei de Israel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias, e eles eram líderes em Berseba.
Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então isso é bem antigo, viu, gente? Não é de agora, não. É bem antigo isso. Por isso toda a autoridade de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 do rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. E depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os, e deles um rei. E então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. O que acontecia aqui, nesse tempo? Israel era dirigido, era conduzido por juízes. Quem eram os juízes? Juízes eram pessoas que Deus, num determinado momento, escolhia, levantava essa pessoa para dirigir o seu povo. O povo de Israel sempre tinha problemas. Eles começavam indo bem. Se você olhar o livro de Juízes, não sei se você já teve a curiosidade de ler o livro de Juízes, você verá que o povo de Israel era assim. Eles obedeciam ao Senhor, cresciam, prosperavam, tal, aí de repente eles desobedeciam a Deus, seguiam outros deuses, então outros povos vinham e guerreavam contra eles, venciam, e eles se tornavam subservientes, escravos de outros povos. Então Deus levantava juízes, os juízes iam, venciam aqueles povos que estavam dominando sobre eles, e era assim.
Juízes. Esse tempo era assim. Era a forma que Deus conduzia. Israel não tinha rei. Eram juízes. Pessoas que Deus levantava para conduzir o seu povo. E aqui fala que Samuel, que era um profeta, mas que era um juiz também. Era quem estava dirigindo esse tempo, o povo de Deus. E fala aqui que os seus filhos eram corruptos, eram injustos e gananciosos. Aqui a gente já tem uma primeira diretriz para nós. O fato de alguém ser filho de alguém não significa que essa pessoa é boa ou não é boa para eu votar nela. Não significa. Não significa. Samuel era um homem de Deus, ele era justo, mas os seus filhos não eram. Eles eram corruptos, eles eram injustos, eles eram gananciosos. É isso que a Bíblia fala. E aí, o povo chega para Samuel e fala para eles, fala assim, olha, os seus filhos não são pessoas tão boas como você. Então, nós queremos um rei. Na verdade, eles pedem o impeachment de Deus. É isso que eles fazem. Porque se Deus era quem dirigia Israel através dos juízes, então eles estão falando, de certa forma eles estão falando que Deus não sabia conduzir o povo. Então eles queriam um rei. Nós não queremos mais do seu jeito. Nós não queremos mais da sua forma. Nós queremos agora de um outro jeito. Amém? Então eles chegam para Samuel com esse argumento. É isso que a gente precisa entender. Quando você está ouvindo alguém falar, quando ela está expondo a sua plataforma de governo, quando ela está falando o que ela quer fazer, então, na verdade, ela está colocando argumentos para você daquilo que ela pretende fazer. Mas aqui nós sabemos uma coisa interessante, que, na verdade, o que eles queriam era mudar o sistema de governo. Ou seja, o argumento era legítimo. Os filhos eram realmente pessoas que não mereciam confiança. Mas o que eles realmente queriam era mudar as coisas. Amém? Então, uma coisa importante para você pensar e buscar entender o que está por trás daquilo que aquelas pessoas estão falando. O quê? Procure entender. Ele está falando isso, mas será que é isso mesmo? Amém? Observar. Ele está dizendo isso, mas será que é isso mesmo? Ele está falando que vai fazer isso, mas é isso mesmo que ele vai fazer? Observar. O argumento era legítimo, mas a intenção não era boa. Qual é a intenção? O que está por trás? É isso que é importante a gente buscar. Não é fácil saber, não? Mas nós vamos tentar descobrir algumas coisas. Amém? Então veja lá, os versículos 3 e 7. Olha o que fala. 1 Samuel 8, versículo 3 e 7 fala assim: mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno
e pervertiam a justiça. E o versículo 7 fala: e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus sabia que a intenção deles era outra. Amém? Olha o que Deus fala para Samuel. Eles rejeitaram a mim. É por isso que eles estão tomando essa atitude. É por isso que eles estão fazendo isso. É por isso que eles estão argumentando dessa forma. O que está no coração é diferente do que aquilo que eles estão mostrando. É diferente. Então, precisamos ver aquilo que está por trás. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que eu queria falar com você. Versículos 3 a 5. Olha aqui, 1 Samuel 8, 3 a 5. Fala assim. O 3 nós já lemos, né? Que os filhos... ele fala que os filhos são gananciosos, tal. O versículo 4 fala assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel e Ramá e disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Eles vão a Samuel. Mas eles vão a Samuel para que Samuel ratifique aquilo que eles já tinham decidido que eles iam fazer. Eles vão lá para isso. Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem experiente. Samuel era um profeta do Senhor. O que seria o certo deles fazerem? Era ir até Samuel e falar: Samuel, olha, os seus filhos, você sabe, seus filhos não estão andando nos bons caminhos. Mas, o que você acha que nós poderíamos fazer? Amém? Isso seria a postura certa. Samuel era um juiz, era o líder deles. Então eles poderiam chegar para Samuel e falar: então, Samuel, você não acha que poderia ser assim? Mas não. Eles chegam para Samuel e falam o que eles achavam que deveria ser feito apenas para Samuel carimbar o que eles tinham falado. Apenas para isso. Apenas para isso. Eles foram até Samuel, para Samuel fazer o que eles queriam que fosse feito. Uma outra coisa importante para nós votarmos de forma correta é nós não permita que ninguém escolha para você em quem você vai votar. Não permita. Seu amigo, seja quem for. A responsabilidade é sua. É você que tem que se colocar. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui nós vemos que a motivação era correta, ou seja, realmente seus filhos não estão bem, mas a atitude deles eram erradas. Às vezes, as pessoas têm ideias boas. E se você prestar atenção, você vai ouvir coisas boas. Tem muita baboseira também, mas tem coisas boas.
Então, mas a questão é, como essa pessoa está fazendo? Ou seja, o que eu quero dizer? Preste atenção nas pessoas, naqueles que estão aí se apresentando como candidatos. Presta atenção. Como eles vivem atualmente, como eles fazem atualmente e como eles farão o que estão prometendo para você. É isso que precisamos fazer. Buscar do Senhor. Prestar atenção. Estão falando que vão fazer isso, mas ele faz isso, ele já faz isso, ele já fez isso. Eu estou vendo aí um monte de gente se candidatando aí, um monte de pastor se candidatando a vereador. O que você tem que fazer? Vai votar só porque é pastor? Não, não vai votar só porque é pastor. Você vai ver se aquela pessoa realmente faz aquilo. Qual é a intenção dela? Ela tem feito algumas coisas pelas pessoas? Ela tem ajudado as pessoas? Ela tem participado da vida das pessoas? Então é isso que nós temos que fazer. Não é só porque aquela pessoa ideologicamente pensa como eu, ou então porque ela ideologicamente tem a mesma religião que eu vou votar nela. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ver se é compatível aquilo que ela fala com aquilo que ela faz. É isso. É isso que precisamos fazer. Os versículos 3 a 5 nós já lemos, e fala isso. Aqueles homens vão até Samuel só para ele ratificar, e Samuel não concorda com aquilo. Tanto é que Samuel vai falar com Deus. Não permita que ninguém vote por você, que ninguém fale para você, que você não seja apenas uma pessoa que vai lá e fazer porque falaram que você vai fazer. Não. Isso é algo que ofende a Deus, porque Deus te deu capacidade para pensar. Deus te deu capacidade para raciocinar. E é isso que você tem que fazer. Amém? Temos mais algum tempo ainda? 30 segundos? Então tá bom. Então, eu vou partir para a terceira parte aqui e vou parar. O povo decidiu que queria um rei. Olha os versículos 4 e 10. Olha o que fala aqui, os versículos 4 e 10. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe, o 10 agora. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei. Olha que interessante. O povo decide que queria um rei. O povo decide. Aí o povo vai falar com os líderes, ou seja, o povo passa a responsabilidade para os líderes. Os líderes passam a responsabilidade para Samuel. Ou seja, essas pessoas elas foram terceirizando a responsabilidade que tinham. Terceirizando. A responsabilidade é minha, mas quem vai fazer é o Elvis. Não. A minha responsabilidade eu vou fazer, o Elvis vai fazer a responsabilidade dele. E é assim que temos que fazer. É assim que temos que viver. Nós não podemos transferir para as pessoas aquilo que nós precisamos fazer. Não podemos ser omissos. Não podemos ficar em cima do muro. Ah, tudo bem, quem ganhar tá bom. Não, você precisa colocar lá a sua vontade. Deus te deu essa capacidade. Deus concede a você
condições de fazer isso. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos ficar à mercê das pessoas, à mercê daquilo que falam. E aqui, para encerrar essa parte, porque semana que vem eu vou fazer a segunda parte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Jeremias 17, 9 e 10. Olha o que fala aqui. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Olha o que fala. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Então, eu e você, nós não somos capazes de entender a intenção, de compreender a intenção que está no coração das pessoas. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele pode te ajudar, ele pode te orientar, e ele pode te deixar muito claro para você quem você deve colocar para dirigir a nossa cidade, quem você deve colocar para ajudar na Câmara dos Vereadores. Deus quer fazer isso conosco. Isso é algo espiritual, por quê? Porque dependendo do tipo de pessoa que vai ali, você vai viver bem ou não vai viver bem. Você vai ter tranquilidade ou não vai ter tranquilidade. Você vai ter liberdade ou não vai ter liberdade. Então, Deus quer e Deus espera que a gente tome a decisão correta. Amém? Semana que vem eu vou continuar. Nós vamos encerrar. Mas eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E ela nos falou sobre algumas coisas importantes, Senhor. E nessa noite, nós pedimos a sua direção, Senhor, para que o Senhor nos mostre, Senhor, muito claramente em quem devemos votar. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós não sejamos enganados por ninguém, Senhor. Ninguém. Que nós tenhamos a convicção vinda do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ouvir a música e depois a bênção.